Ei, pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês mais um sábado para a nossa aula número 12. Já são 12 sábados que a gente está aqui juntos, conectados. Olha que maravilha! Eu estou muito feliz com isso, muito feliz com essa troca. Vamos aos nossos lembretes antes de começar? Lembrando que todas as nossas aulas estão disponibilizadas aqui no nosso canal. Então, se você não se inscreveu no nosso canal, se você não ativou as notificações, é hora de fazer isso. Pode convidar os amigos também para assistirem às nossas aulas, para se inscreverem no canal, para ativarem, para saber quando que aparece coisa nova. Lembrando também, assim que você entrar, coloca seu nome aqui no chat, onde a gente estava conversando antes da aula, para a gente saber que você está presente. E não esqueça, assim que acabar a aula, eu vou lá para os comentários e fico esperando vocês. Então aparece por lá para a gente trocar uma ideia, para eu saber o que vocês acharam, para eu saber se tem dúvidas. E aí eu tiro as dúvidas quantas vezes forem necessárias. Então, assim que acabar a aula, a gente se encontra nos comentários. Combinado? Antes de começar o conteúdo da aula número 12, vamos ver os exercícios que vocês enviaram da semana passada? Vocês lembram o que eu pedi? Claro que lembram. Apareceu tanta coisa bacana, tanta coisa interessante. Eu simplesmente pedi uma ação de vestir um casaco ou vestir uma blusa em cima da roupa que vocês estavam e, através da ação de vocês, da intenção de vocês, a gente perceberia qual a motivação que vocês tiveram para vestir aquele casaco ou aquela blusa. Vamos ver o que apareceu? Eu volto com as impressões. Assiste aí. E aí, viram os vídeos incríveis que vocês mandaram? Muita coisa bacana, muita coisa legal. Vamos aqui às observações, às impressões. Eu frisei aqui que era um exercício sem fala. Algumas pessoas fizeram com fala. Como sempre, não tem certo, não tem errado. A proposta era fazer sem fala, justamente para a gente ver que nosso corpo se expressa. Foram ótimos os exercícios com fala, mas vocês poderiam ter feito o mesmo exercício sem a fala. Ao mesmo tempo, algumas pessoas não fizeram com fala, mas trouxeram a fala, texto, de uma outra forma e de maneiras muito criativas. A gente teve, por exemplo, cartaz no despertador, familiares falando. Tiveram coisas interessantíssimas, assim. A pessoa não falou, mas a fala veio da televisão. Tivemos também a fala como pensamento. Então, é isso que eu digo. O exercício era sem fala, mas ao mesmo tempo vocês fizeram propondo diferentes maneiras de fala, diferentes maneiras desse texto aparecer. Adorei. Vamos só ficar atento de usar o texto, usar a fala quando for realmente necessário. Ao mesmo tempo, tivemos muitos exercícios sem fala e que eu fiquei muito feliz de ver, através da intenção de vocês, através do corpo de vocês, qual era a motivação. Em todos os exercícios acontece de alguma coisa ser a mais escolhida. Nesse caso, uma ação foi a mais escolhida, que foi a ação de acordar. Mas eu achei tão bacana porque tivemos muitas intenções diferentes nesse acordar. Então tivemos aquela pessoa que acordou atrasada, tivemos a pessoa que acordou e ainda estava morrendo de sono, tivemos a pessoa que acordou e estava muito feliz.
Então, muita gente fez acordando, mas cada uma teve uma motivação diferente para vestir a roupa ou para vestir o casaco. Muito, muito, muito bacana de verdade. Eu fiquei muito feliz. Tivemos também uma coisa que apareceu muito nos nossos primeiros exercícios e nesse exercício apareceu bastante. Muita gente, além do casaco, além da roupa, colocou a máscara, o álcool gel. Fiquei intrigado porque algumas cenas eu entendi a ação, entendi até a motivação, mas não vi a pessoa vestindo casaco, não vi a pessoa vestindo roupa nenhuma. Não tem problema, mas vamos prestar atenção no objetivo do exercício. E repito, sempre que vocês tiverem dúvidas, podem me perguntar à vontade. Não entendi, eu explico de novo. Se não tiver entendido de novo, eu explico de novo de outra forma. Se estiver fazendo e pintou uma dúvida, manda lá pra gente, eu vou ver. Não fiquem com as dúvidas, tá? Mais uma vez eu quero agradecer muito a participação dos familiares. Eu falo isso toda semana, mas é porque é tão bacana. Tivemos ali mostrando, teve o exemplo da vacina, o familiar que estava filmando mostrou a vacina, o que fez com que a pessoa tivesse medo e se vestisse com medo de tomar aquela vacina e até se escondesse. Casos de vestir uma roupa, não gostar e ficar trocando. A motivação provavelmente ela iria para algum lugar e ela estava em dúvida do que vestir. Tivemos outros casos também onde a pessoa não usou uma roupa de verdade, mas vestiu. Ou seja, também é bacana, coisas que a gente já trabalhou de visualizar, de imaginar, de acreditar no que está vendo. Cada vez mais vocês estão usando a sonoplastia. Vocês estão usando músicas, vocês estão fazendo sons com a boca. E isso a cada semana que passa tem aparecido mais vezes. Nesse exercício específico que era sem fala, muitos de vocês colocaram músicas. Que eu vejo que está pensando na música para aquela cena. Isso é importante, isso a gente vai falar quando a gente fizer essa aula sobre sonoplastia. A gente pensar na música que dialoga com a cena, que acrescenta na função da cena, no objetivo, na ação. Eu estou achando muito bacana já estar vindo de vocês essa proposta do som, da música. E sem a gente ter tido essa aula ainda, vocês já estão propondo coisas muito legais. Muito feliz com as atividades de vocês. Muita coisa interessante, muita expressão. A gente está começando a soltar o corpo, perceber que a gente se comunica através do corpo, não ter medo das expressões, de trazer, assim, acreditar. Então, se eu estou triste de verdade. Se eu estou apressado, eu estou apressado de verdade. O meu corpo inteiro fala, sem que eu necessariamente precise falar com a boca. E se precisar falar com a boca, a gente fala, mas a gente pensar que não é só nossa boca que fala. Nosso corpo precisa estar inteiro se comunicando com a plateia para aquela cena, para aquela ação, para se expressar. Mas vocês estão de parabéns! Vamos para o conteúdo da aula de hoje? Pois vamos lá, vamos para o conteúdo da nossa aula número 12. Vamos recapitular o que a gente tem visto um pouquinho nas nossas últimas aulas? A gente falou sobre onde a cena acontece, sobre o que acontece na cena, sobre por que aquilo acontece. Falamos também como aquilo acontece. E hoje, para complementar ainda mais essas informações, nós vamos falar do quem. Quem é você? Quem é o outro personagem? É claro que através das ações, através do que acontece na cena, a gente vai recebendo essas informações e a gente já percebe quem são os personagens. Querem ver? Eu posso perceber quem é o personagem apenas com as ações. Por exemplo, ou então, por exemplo, ou talvez deu para sacar quem eram esses três personagens? Pois muito bem. E nesses casos eu não falei nada, só fiz uma ação, não sei se vocês adivinharam, não sei se ficou claro da maneira que eu fiz. Mas nas nossas aulas de improvisação, quando a gente passa um exercício e a gente cria cenas, a gente acaba não se aprofundando muito em pensar quem é esse personagem. A gente pega as informações da cena,
vai e solta a criatividade e faz. Isso é muito bacana também, porque muitas coisas da criatividade, do reagir na hora e fiz desse jeito, surgem características dos personagens muito bacanas. Mas também se a gente para e pensa e constrói esse personagem, isso também é muito bacana. É o aprofundamento para a gente saber quem a gente é, quem é o outro personagem. Isso vai influenciar muito na cena. Eu vou fazer outros exemplos aqui, quero ver se vocês adivinham. Atenção, tripulação! Fomos atingidos pelo barco inimigo! Cuidado! Homens ao mar! Quem seria esse personagem? Vocês sabem? Vou dar outro exemplo. Bom, vamos lá. O que você está sentindo? Respira fundo. Diga 33. 33. Sente dor? Respira. Isso. E aqui, vocês identificaram qual personagem era esse? E com quem ele estava contracenando? Eu também posso ser um. Posso usar sonoplastia. Deu para adivinhar ou ficou difícil? Cada um vai criar o seu personagem, é pra gente brincar, pra gente se divertir, pra gente botar a criatividade pra fora. Então, tem diversas formas da gente criar esse quem eu sou na cena. E aí, voltamos ao que a gente tem falado nas últimas aulas. Parar, acreditar, pensar em todas as informações. A partir do momento que eu sou um personagem, eu não sou mais o Zé. É claro que eu posso usar características do Zé, mas eu sou um personagem, eu crio ele. Quando a gente está numa aula de improvisação, a gente acaba não pensando muito, vai muito na intuição e na criatividade, que é maravilhoso, mas também quando a gente tem a oportunidade, é legal a gente aprofundar, é legal a gente pensar, às vezes até escrever, fazer um caderninho do personagem para ir criando ele. Tem várias coisas que podem ajudar a gente a criar esse personagem, esse quem. Objetos, adereços, música, observação. A gente observar é fundamental no teatro. Às vezes a gente cria um personagem que tem uma forma específica de andar que a gente se inspirou em alguém andando na rua, que a gente parou e observou com atenção. Lembra lá nas nossas primeiras aulas que eu pedi para vocês observarem alguém da família e o exercício era fazer uma ação com o que vocês tinham observado? Pois bem, através da observação, vocês criaram quem vocês eram naquela cena. Então a gente já está falando desse quem, desde as primeiras aulas. Agora a gente está tendo consciência de como a gente cria esse personagem, de como a gente pode enriquecer esse personagem com informações, com características, com objetos, com elementos que a gente observa, características que a gente observa na vida e traz para o personagem. E aí eu volto a falar de uma coisa que eu também venho falando bastante. O nosso corpo fala. Esquisito isso, né? O nosso corpo fala, parece que sai som. Não, é porque muitas vezes a gente fica falando. Às vezes não precisa. Quando a gente cria um personagem, a gente cria qual a postura dele, como ele se movimenta. E isso já diz muito. O nosso corpo precisa se expressar, o nosso corpo precisa ser teatral. Não que não possa falar, claro que pode, mas não resolver tudo na fala. Se expressar com o corpo. Saber, quando você cria o personagem, que corpo tem esse personagem. E muitas outras coisas a gente pode pensar quando a gente está criando quem é o personagem. A gente pensa se ele é divertido, se ele é triste, se ele é avarento. Lembra do avarento? Lembram o que é avarento? A gente também viu lá atrás, aquele que segura dinheiro. A gente pensa como ele se relaciona com as pessoas, o que ele pensa das pessoas, como ele trata as pessoas. Às vezes, se a gente faz esse caderninho do personagem, a gente escreve coisas que nem vão aparecer diretamente na cena. Mas você tem aquelas informações dentro de você. Se ele gosta do outro personagem, se ele não gosta, se ele trata bem, se ele trata mal. Tem algumas perguntas, até que parecem meio malucas, mas que servem também, elas funcionam muito quando a gente está criando quem a gente é. A gente pode pensar, se meu personagem fosse um animal, que animal ele seria? Parece louco, né? Mas é tão bacana a gente partir de um animal. Se a gente observa um cachorro, a maneira de andar, a maneira de
eu posso me inspirar, eu posso lembrar do meu personagem pensando no animal. Se meu personagem fosse uma cor, que cor seria? Uma cor escura, uma cor clara, vermelho, azul? Por quê? Então a gente vai criando essas relações para a gente saber quem é a gente na cena, quem é o nosso personagem. E aí a gente vai criando várias informações para tornar esse personagem vivo, esse quem vivo, ter vida. Que ritmo musical ele seria? A gente pode pensar também. E aí a gente dá nome, profissão, idade. Quanto mais informações a gente criar, mais elementos a gente tem para acreditar que aquele personagem existe. E tudo que a gente viu nas últimas aulas ajuda a gente a entender também quem é esse personagem. Por quê? A gente pensando o que ele quer fazer na cena, por que ele quer fazer aquilo na cena, como ele quer fazer isso na cena e onde ele vive ou onde ele está, todas essas informações ajudam também a gente a compreender quem ele é. Então, o quem está relacionado com tudo que a gente vem trabalhando nas nossas últimas aulas. Outra dica para ficar claro quem é esse quem é a maneira que a gente se relaciona com outro personagem. A gente pensa, esse personagem me dá medo? Esse personagem me deixa tímido? Esse personagem me deixa à vontade? A relação com o outro é muito importante também para a gente saber como esse quem, como esse personagem está naquela cena. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho 2 irmãos e eu quero pedir emprestado um livro para eles, ou para um ou para outro. Se eu pensar como é minha relação com cada um deles, essa forma de pedir, a forma que o meu personagem, quem eu estou criando, vai pedir o livro, vai ser diferente. Então, por exemplo, se eu vou pedir o livro emprestado para o irmão que é tranquilão, que empresta tudo, que não se importa que eu pegue as coisas dele, eu vou chegar. Pô, irmão, tudo bem? Me empresta aquele livro que você tá lendo, me disseram que é muito bacana. Agora, se eu vou pedir para aquele irmão que não gosta de emprestar as coisas, que sempre fica implicando, eu já vou chegar com outra forma de abordagem. Vou falar com ele de outra maneira. Eu vou falar: Oi, irmão. Sabe aquele livro que você tá lendo? Pô, disseram que ele é muito bacana. Será que quando você puder, você me emprestaria pra ler? bom, o que eu queria fazer na cena, o que eu ia fazer na cena, era a mesma coisa. Porém, a relação com outro personagem estabelece como o meu personagem vai se comportar naquela cena, né? Então a relação é muito importante. Sempre considerar como esse personagem que você criou se relaciona com os outros personagens que estão em cena. Deu para entender? Se não tiver entendido, pode perguntar. Agora que já deu para perceber um pouco desse quem, vamos colocar em prática, vamos exercitar, vamos para a atividade para a semana que vem. O objetivo da atividade que eu vou pedir hoje para vocês fazerem é criar uma cena onde precise ficar muito claro quem é você. É importante deixar claro esse quem. Porém, precisa ficar claro através da ação, tá? Vamos evitar falar. Vamos fazer. É proibido falar? Proibido não, mas eu queria muito identificar quem é o personagem de vocês através do que vocês fazem. Então, para fazer essa atividade, vocês vão pensar no máximo de informações que vocês puderem, que vocês quiserem criar. Podem dar nome ao personagem, idade, o que ele vai fazer naquela cena, se quiserem pensar num animal que ele seria. Mas tudo isso é para sua criação. Na hora de fazer a cena, você vai criar um personagem e através da ação a gente vai identificar quem ele é. Posso dar exemplos. Você pode fazer um feirante, você pode fazer um médico, você pode fazer professor, você pode fazer uma senhorinha, um senhorzinho. Tudo isso vai depender do que vocês pensarem. Vocês vão pensar como ele se relaciona com as outras pessoas. Não sei se vai ter outra pessoa na cena, que pode ser alguém que faça contigo ou alguém que você visualize através das suas ações. Você pode pegar características ou personagens de uma das histórias que a gente já viu ou de algum livro que você goste. O importante é a gente criar informações
para que nosso corpo, para que a gente entre em cena sabendo quem nós somos e deixando claro para a plateia quem é o meu personagem através de uma ação. Vamos botar criatividade, vamos botar imaginação e mãos à obra. Lembrem de fazer em um vídeo de 1 minuto com o celular deitado na horizontal, por favor, e mandar pra gente até segunda-feira, 9 horas da noite. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula número 12. Eu adorei, sempre agradecendo muito a PetroRio, nossa patrocinadora oficial, e a produtora Constelar pela realização dessa linda oficina. Muito obrigado, PetroRio, muito obrigado, Constelar. Vamos finalizando aqui, já estou louco para receber os exercícios de vocês, mas lembrando, a aula está terminando aqui, mas eu sigo mais uns minutinhos aqui nos comentários. Então, vem conversar comigo, vem tirar suas dúvidas, vem trocar uma ideia sobre a aula. Ah, se você gostou, lembra de dar um like no nosso vídeo, ok? Então, espero os trabalhos, espero vocês nos comentários, espero vocês semana que vem. Beijo, obrigado! Até já!